Bem, pessoal, a gente vai para mais um vídeo aí. Nesse momento vamos fazer a correção do exercício número 9, tá? Da lista aí sobre funções trigonométricas. Na verdade, essa parte aqui é uma revisão mais geral aí, que são as resoluções dos exercícios sobre vestibular. No enunciado do exercício eu tenho o seguinte: dois navios deixam um porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora em um curso de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora em um curso de 105 graus em relação ao norte, também no sentido horário. Após uma hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios, supondo que eles tenham mantido o mesmo curso e velocidade desde que deixaram o porto? Então vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, é importantíssimo fazer o desenho, tá? Então para mim aqui, P vai ser o porto, vai ser de onde eles partiram, tá? Então, um navio foi em direção ao norte, tá? Com ângulo de 45 graus no sentido horário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para mim, eu vou adotar essa linha aqui, ó, tá? Como sendo o norte. E aí, a partir do norte, o primeiro navio fez um deslocamento a 45 graus. Então, aqui para mim vão ser os 45 graus, tá certo? O segundo navio, tá? Ele foi a um ângulo de 105 graus. Então, um ângulo bem maior aí em relação ao norte, tá? Passa de 90 graus. Então, para mim vai ser mais ou menos por aqui, tá? Eu vou chamar o primeiro do navio de navio A, o segundo navio de navio B, tá certo? E aí eu vou fazer algumas anotações aqui em relação aos dados. Bom, primeiro navio aqui, então, ele teve um ângulo de 45 graus em relação ao norte. O segundo teve um ângulo total de 105. Esse daqui é o 105. No entanto, para facilitar um pouco o desenho, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com o ângulo do deslocamento das rotas entre os navios. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, porque se eu juntar os dois, eu vou ter o 105. Tá legal? O que ele pede, então, é para eu calcular a distância entre os navios. Então, o que ele está me pedindo é essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de distância x, só para variar um pouco a incógnita, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no desenho. Vamos trazer o desenho um pouco mais para cá, para a gente ganhar um pouco de espaço. E olha só, faltou um pedacinho do B aqui. Pronto, bonito. Legal. Desenho organizado, tudo feito, vamos a mais alguma informação, tá? Ele coloca que o primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora, tá? E que o segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora, após uma hora de viagem. Pessoal, se o primeiro anda 16 km em uma hora, depois de uma hora ele vai ter se deslocado 16 km. Então, essa distância aqui, AP, tá? É igual a 16. Então, eu vou anotar aqui do lado, ó. AP igual a 16. Eu vou anotar aqui para não poluir o desenho, porque eu já coloquei aqui o 45 graus, apesar de que eu posso puxar o 45 um pouco mais para baixo, tá? Mas mesmo assim, percebam que o desenho ficaria um pouco poluído se eu colocasse o 16 aqui, tá? Então eu vou deixar aqui do lado, porque tá fácil de olhar no desenho e identificar o valor. E o outro navio, ele sai de P e vai até o ponto B, então a minha distância PB é igual a 6, porque ele também foi deslocado durante uma hora, tá certo? Quero saber a distância entre os navios. Então, o que eu tenho que relacionar? Os três lados e o ângulo entre eles, que é o ângulo de 60. Mais uma vez, lei dos cossenos. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. Vamos deixar tudo bonitinho e organizado. Me diz o seguinte, que o lado oposto ao ângulo, então nesse caso aqui o AB ao quadrado é igual ao AP ao quadrado mais o BP ao quadrado. Então eu vou fazer a soma dos dois lados ao quadrado, como se fosse Pitágoras, lembrando, né? Tudo isso para corrigir aí, porque isso não é Pitágoras, porque nesse triângulo aqui eu não tenho um ângulo reto. Eu vou fazer menos 2 vezes o AP vezes o BP vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, que no caso aqui é o ângulo P. Tá legal? Que é esse ângulo aqui, ó. Tá?
Eu vou continuar então e vou substituir agora os valores. O AB é o x, que é o que eu desejo calcular. O AP mede 16. O BP mede 6. Então, 16 ao quadrado, 6 ao quadrado. Menos 2 vezes 16 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, no caso o cosseno de 60. Vamos agora só fazer as contas, tá certo? Não precisa mais nada aí. Então, vai ficar x ao quadrado igual 16 ao quadrado, 256, 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes, não vou fazer a multiplicação do 2, porque aqui no lugar do cosseno de 60 vai aparecer o meio. Então, eu vou poder efetuar o cancelamento, porque eu vou fazer 2 dividido por 2, dá 1. Então, vai me restar apenas o 16 vezes 6, que é igual a 96. Prontinho, tudo bonitinho, ajeitadinho. Vamos continuar então aqui do lado com as operações. Eu vou ter então x ao quadrado é igual a 256 mais 36, dá exatamente aqui, ó, 292. Desse valor eu preciso subtrair o 96. Eu vou ter então que o x ao quadrado é igual a 196. E aí eu vou passar o quadrado como raiz. Como o x aqui indica uma medida, eu vou trabalhar apenas com o valor positivo. Então, o x é igual a raiz de 96. A raiz de 96 é exatamente 14, para nossa incrível alegria. Como os valores foram dados em quilômetros, a minha resposta também sai em quilômetros e chegamos assim ao final da resolução do exercício. Nesse daqui, assim como indica o gabarito, a resposta x igual a 14 km. Prontinho, pessoal. Está feita a correção do exercício. Valeu!